Gostaria de saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E nós vamos hoje estar meditando no Salmo de número 49. Na terça-feira nós falamos sobre os primeiros 9 versículos e hoje nós vamos estar terminando este salmo, que vai, portanto, do versículo 10 ao versículo 20. Eu gosto sempre de nos lembrar, nós que vimos aqui neste devocional, que nós seguimos os livros da Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E por que isso é importante, irmã? Para mim é muito importante. Por quê? Porque nós estamos dando a preferência a Deus. Quando nós vamos atrás de um tema, buscamos resposta para alguma coisa, ou temos a preferência, é muito natural isso, por um livro ou outro, alguns capítulos ou outro, nós estamos guiando a nossa busca. Quando nós lemos toda a Escritura, nós estamos permitindo que Deus fale conosco aquilo que Ele já revelou. Aleluia! E nós estamos somente consumindo, comendo, nos alimentando daquilo que Deus preparou para cada um de nós. Dizendo isso, vamos ao Salmo de número 49, a partir do versículo 10. E geralmente eu leio todo o texto primeiro e logo depois faço algum comentário, mas hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos ler algum versículo, parar, fazer um comentário e assim nós caminharemos neste texto. Portanto, vamos ao 49, versículo 10. Diz assim: porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. Então, o primeiro versículo fala de um tema que vai permanecer, em verdade, todo este salmo toca neste tema, o tema da morte. Os dois temas maiores estão presos neste versículo 10, estão inseridos aqui neste versículo 10, que é a questão da morte e a questão dos bens. Todo este salmo está ligado, está relacionando, está falando, está trazendo lições para cada um de nós dessas duas realidades, a realidade da morte e a realidade dos bens que nós ajuntamos nas nossas vidas. No entanto, no versículo 10, ele fala da diferencial, não necessariamente dos bens, mas dos sábios e dos brutos, dos loucos, ou seja, indistintamente da sua capacidade, do seu estudo. O ponto é que nós somos lembrados aqui, é claro que é óbvio, mas que lindo é saber que Deus nos lembra disso. E às vezes, irmãos, é a hora certa do Senhor, quando às vezes somos tentados por alguma coisa, de sermos lembrados pela palavra de Deus. E isso é o que o Espírito Santo faz. A Bíblia nos ensina que nós temos que ler a palavra, meditar na palavra e na hora certa, na hora que nós precisarmos, o Espírito vai fazer lembrar aquela palavra ao nosso coração. E isso é bênção para nós que servimos a Deus. Quem diz amém? Então, neste versículo 10, ele diz, tanto os que estudam como os que não estudam, os sábios ou os brutos, eles morrem e deixam para trás todos os seus bens. Veja o versículo 11. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o versículo 12, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Então, neste versículo 11, a palavra-chave para mim foi o pensamento interior. Quem de nós entende que Deus conhece o nosso coração? Eu nunca pensei o que está escrito aqui, mas Deus conhece o coração e o pensamento daqueles que têm o prazer na sua vida, a ganância no melhor dos sentidos na sua vida, de juntar tesouros na terra, de crescer financeiramente, enfim, ser abastado mesmo em riquezas. E Deus está dizendo para nós que estas pessoas, o pensamento interior, ou seja, é como uma sombra na vida deles, é como que há alguma voz no seu interior, cresce, que as suas casas, a sua riqueza, os seus bens fossem algo perpétuo. Que as suas habitações fossem durar de geração a geração. E não, ele, é o que pensa isso, vou dar para os meus herdeiros e etc. Ou seja, há uma conversa, há um sentimento, e nós que temos a nossa alma, seja ou não esta a realidade da nossa vida, mas o fato é que a gente sabe como que, no fundo lá, quando a gente deita a cabeça, né, e faz os planos para o próximo dia ou para o próximo ano, então as pessoas que estão buscando os bens materiais, vem a produtividade, o crescimento, mais imóveis, mais terras e etc., mais casas, mais nome. Até fala aqui, né, da questão do nome dele. E isso vai permanecer, meus filhos, meus netos. Então, este pensamento interior é como se tudo aquilo fosse durar
para sempre. Como ele diz aqui, dão até as suas terras os seus próprios nomes, né? Isso nós vemos em toda parte. Todavia, como ele diz, a honra do homem não permanece. Versículo 13. Este caminho deles é a sua loucura. Agora veja como Deus chama o pensamento. Ele diz no versículo 11, o pensamento interior deles é que isso tudo vai durar para sempre, é perpétuo. Aí ele diz, e este caminho deles é a sua loucura. Para Deus, este pensamento, este sentimento é loucura. É onde ele fica, por que não dizer, quando diz a sua loucura, é onde ele fica preso, doido por aquilo, aonde ele esquece do resto da vida. Ele começa a perder a percepção de outros valores que ele deveria ter em maior estima. E o valor maior torna-se esta busca. Quanto de nós conhecemos pessoas, ou ouvimos de histórias, ou inclusive em filmes que contam realidades, fatos reais de pessoas, que muitas vezes desfazem, ou seja, não dão o tempo necessário à sua família, às vezes à sua saúde, aos amigos, num obstinado, né, desejo de enriquecer. Então, Deus, para os olhos de Deus, porque quando nós lemos a Bíblia, nós vamos entender o coração de Deus, os olhos de Deus. E os olhos de Deus diz, olha, eu estou revelando, o pensamento do interior deles é este. Mas este caminho deles é a loucura deles. Quem está entendendo neste dia? Amém. Aí, versículo 13 seguindo, né? Este caminho deles é a sua loucura, contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Que é a posteridade? São os filhos e os netos. Eles gostam da palavra vovô, o vovô chega lá, encontra, o papai chega lá, não, nós estamos crescendo e etc. Deus está dizendo aqui, a posteridade dele aplaude, né? Eu me lembro que eu tinha uma chefe, ela tinha uma história de uma loja de franquia, eu era gerente de uma das suas lojas, e ela tinha várias e várias franquias, e eu me lembro que uma vez ela foi visitar a loja com os seus filhos, era um casal, uma moça e um rapazinho, adolescentes na época. E eu me lembro bem da menina olhando e etc., acompanhando a mãe ali no que estava fazendo. Era um casal, mas ali naquele dia estava só a mãe. E ela falou à menina essas palavras. Ela disse, eu quero aprender isso aqui porque um dia isso vai ser meu. Né? Então, com certeza, esta é a conversa, este é o que o pai passava, ou seja, ele pode não ter tempo para estar com eles ou para viajar e etc., dado ao negócio, mas, meu filho, entenda que um dia tudo isso vai ser seu. Né? Então, a posteridade dele, bate palmas, é o que diz o texto bíblico. Versículo 14, como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã. E a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus, versículo 15, remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Aí você veja que o salmista está descrevendo como Deus observa a pessoa que busca riquezas neste mundo. De repente, ele muda a conversação e traz o foco para ele, para a sua pessoa. Eu imagino alguém aqui que confia no Senhor, cuja primazia na sua vida não é os bens materiais, alguém que conhece a Deus por Salvador, por alguém que remiu a sua alma. Então ele diz, Deus remirá, mas, né, o porém, ou seja, eles estão ali, mas Deus remirá a minha alma. Eu tenho uma certeza, este grupo de pessoas que o mundo aplaude, que a sua posteridade está, que as pessoas, até vai ter um versículo que fala dessa realidade dos demais, como veem, como apoiam, como acham lindo, como acham grande, como querem aprender deles, nós vemos isso para todo lado na nossa vida. Aí o salmista de repente gira, usado por Deus, e diz, mas Deus remirá, aleluia, a minha alma do poder da sepultura. A diferença entre nós, há um salmo que fala isso bem diretamente, a diferença entre um e outro, nós vamos ver, é além, não é aqui nesta vida. E aqui o salmista diz, Deus remirá, ele tirará a minha alma da sepultura, eu não ficarei, o meu fim, a sepultura ou a morte não é o meu fim, não é um período de desgraça, pelo contrário, dali ele vai me tirar, e nós sabemos bem que é a glória, versículo 15 ainda termina, pois me
receberá. Ou seja, nós, depois de irmos, entre aspas, para a sepultura, seremos recebidos pelo Senhor. A verdade é, e nós sabemos bem pela Bíblia, que estaremos para sempre com Ele. Versículo 16, seguindo: não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Veja que hoje eu estava escutando um vídeo de uma pessoa que trabalha na área de negócios, estava falando sobre este assunto, né, de crescer e ser conhecido, e ele disse: eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, eu considero essa pessoa um mentor para mim, eu nunca o conheci pessoalmente, eu entrevistei o filho dele, mas ele eu nunca conheci, ele já morreu há alguns anos, mas o seu conhecimento através dos seus livros vive, e outras coisas que ele tem, ou seja, continua vendendo, continua vivendo, e eu aprendo ainda muito dele mesmo, ele estando já morto. Mas Deus, quando olha para esta realidade, é o que está escrito aqui. Quando este homem que este senhor mencionou morre, ele não levou nada. Toda a riqueza, todo o trabalho, toda a sabedoria ficou para trás. Estão nos livros, sim. Em alguns que por algum tempo, alguns anos, pode se vender ainda. Mas na visão de Deus e a visão daquele, quando passa para a eternidade, ele tem a visão real do que acontece. Aqui nós especulamos. Aqui nós cremos ou deixamos de crer no que diz a Bíblia. Mas quando atravessarmos este Jordão para a vida eterna, lá saberemos e não há mais volta do lugar onde estaremos. Então Deus diz: quando ele morrer, nada levar. Aquele homem não levou nada consigo, nem a glória dele o acompanhará. Lá ninguém bate palma pela sua sabedoria. Lá ninguém compra, nem dá valor àquilo que você fez ou deixou de fazer. Lá o que você decidiu aqui no tocante ao reino de Deus é a única coisa que vai pesar para a decisão de onde você vai estar por toda a eternidade. Terminando, a partir do versículo 18, nós vamos ler os 3 últimos. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens o louvem, quando faz bem a si mesmo, irá para a geração de seus pais. Eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. E eu quero parar com você no 18, que diz: ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma. Eu lembrei quando eu li esse texto, daquele texto de Jesus, que ele disse, ele fez a colocação de um homem que tinha, a colheita dele foi muito grande, né? E ele, quando viu aquilo, ele decidiu fazer celeiros maiores, e aí fez os celeiros, e encheu tudo, e quando ele terminou tudo, ele disse: alma minha, come, bebe, descansa, porque tens muitos bens para muitos anos, né? Então, Jesus disse que aquele homem, Deus falou com ele: se eu te pedisse a tua alma, se for pedida hoje, o que será de tudo isso? Né? Então, esta é a colocação semelhante a este salmo. Ainda que na sua vida estes homens bendizem a tua alma, minha, descansa, olha aí a tua riqueza, olha a tua glória, onde você chegou, olha o que você alcançou, olha o que você tem, né? Ainda que na vida ele bendisse a sua alma, ainda que os homens, ou seja, aqueles que estão ao redor dele, o louvem quando faz bem a si mesmo. É interessante que estas pessoas estão pensando, como diz no termo bíblico, no seu próprio ventre, na sua própria vida. São pessoas que fazem tudo aquilo para eles mesmos, né? Em sua grandíssima maioria. Então, eles trabalham para eles mesmos, crescem eles mesmos, e os homens o louvam quando eles fazem bem para si mesmos. E é verdade, toda a sociedade exalta as pessoas que chegaram ao sucesso, sobretudo financeiro. Se fala quanto é a realidade, quanto vale, né, aquela personalidade, aquela pessoa, quanto tem, etc. Então é aquilo que a alma dele bendiz, os homens louvam, mas ele irá para a geração de seus pais. Eu gostei deste termo aqui, porque é um termo semelhante ao que nós encontramos no livro de Gênesis algumas vezes. E às vezes eu já escutei de uma vez um preletor falando diferente do conteúdo, do que significa isso, ir para a geração de seus pais. É o falecimento, é morrer, como os seus pais morreram, né? Então, assim como a sua família, os seus ancestrais, no melhor sentido, faleceram, esta é uma colocação bíblica para a morte. Então, essa é a realidade. Ainda que nós
eles bendigam a sua alma, ainda que os homens batam palma pelo seu sucesso, eles não levarão nada. E isso para nós é uma grande lição. Aleluia. Principalmente para nós que não buscamos isso. Que nós aprendamos, mais uma vez, como é repetida tantas vezes nas Escrituras, que o nosso valor, aquilo que nós temos, é maior. Em todo este salmo aqui, somente um versículo, mas suficiente. Aleluia. E eu vou lembrar dele para nós, porque ele é o consolo da nossa vida. Glória a Deus. Ele diz, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura. Ou seja, neste contexto do versículo, o deles, eles ficarão na sepultura. Claro, nós entendemos que o destino eterno daqueles que vão sem Deus não é a sepultura, o desaparecimento, o acabar, a corrupção da carne humana. Não é aí. No entanto, para que você entenda somente o sentimento, a história deles acaba na sepultura, enquanto nós, da sepultura, seremos remidos e estaremos com o Senhor. Assim que alegremos a nossa alma, colocamos as prioridades onde devem ser naquilo que a Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus e o Deus da Palavra nos leva a crer. Que Deus abençoe você neste dia mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.